Foi uma boa ideia realizar a Copa do Mundo no Brasil em 12 cidades diferentes? Não, acho que é a primeira vez na história que uma Copa do Mundo tem mais do que 8 ou 10 sedes. Realmente é mais complicado para todo mundo, mas o Brasil é um país continental. E entenderam por ser continental, teriam que ter 12 sedes. Mas houve já a Copa do Mundo em outros países também continentais, que não houve 12 sedes. Estados Unidos, por exemplo. Por exemplo. Então a gente tem que tomar condição. Eu entendo que tenham feito a engenharia dos estádios mais apropriada para pós-Copa do Mundo ter utilidade. Infelizmente, se não pensaram nisso, realmente será um problema. Você acha que algumas das sedes que não têm clubes na primeira divisão, não têm tradição de ter clubes fortes, vão fazer o que com os estádios? Não, eu acredito que mesmo que não tenha time na segunda ou na primeira divisão, tem times na Série C ou na Série B, Série D, que são importantes ter estádio de futebol. Talvez não para 40, 50 mil pessoas. Por exemplo, Brasília. Brasília, eu acho que foi um exagero ter um estádio para 74 mil pessoas. Deveria fazer um estádio para o máximo 40 mil pessoas. Até porque lá tem a capital do Brasil, tem movimento, você pode ter outras utilidades. Lá está tendo show, está tendo um monte de coisa que você vai poder ter utilidade. Mas realmente, em alguns estádios, nós vamos ter um exagero. E o movimento Bom Senso, qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem coisas boas, mas exageraram. O que, por exemplo? Não, rever o calendário, não atrasar salário para jogadores e para a comissão técnica. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas eu acho que eles foram pelo caminho errado. Qual é? Eles têm uma classe representativa. Se eles não concordam com a classe representativa, eles vão destituir seus dirigentes e formem eles. É muito bonito. O sindicato dos jogadores? Lógico. Sim. Tem sindicato em seus estados e o nacional. Se não estiver contente, vai lá e tire eles. Agora, é muito bonito pegar 8, 9 jogadores consagrados e ficar falando, 95% do jogador brasileiro não ganha 2 salários mínimos no Brasil. Pô, e nenhum jogador joga 70 jogos por ano. Se ele não joga com dorzinho, ele joga porque se machucou. Então, tem coisas boas. O jogador tem que participar das reuniões, nos debates, tem que participar. Agora, eu acho que eles passaram um pouco do limite. Você recomendaria o quê? Que se dissolvesse o Bom Senso e eles se incorporassem ao sindicato? Se discute junto o sindicato com as entidades dos clubes e dos governos. Ou seja, acaba o Bom Senso e vai para o sindicato. Daí... O que é Bom Senso? É uma associação? Montaram o quê? É o novo sindicato? Eu, se eu estivesse no clube com o presidente, eu não reconheceria o Bom Senso. E o Paulo André jogou comigo, foi eu que contratei, um grande amigo, um cara muito capacitado, mas eu falei para ele, vocês têm que procurar o sindicato e tentar fazer um bom senso dentro do sindicato. Mas acho que não vão fazer, né, pelo jeito. Não sei. Porque eles foram recebidos pela presidente da República, Dilma Rousseff, recentemente. Ela está concedendo a eles um espaço. Que não concede aos clubes, que não concede ao sindicato, que não concede a ninguém. Eu acho que é um pouco contrassenso, né? Ela erra ao receber o Bom Senso e não receber os clubes e os sindicatos. Lógico. Totalmente. Eu já falei, quem faz o futebol é os clubes. Aí o atleta e torcedor. O senhor vai ser candidato a deputado federal. Pré-candidato, né? Pré-candidato no momento e daí deve ser candidato com a oficialização na convenção do PT do Estado de São Paulo. Como vai ser sua campanha? Defendendo quais causas? Bom, primeiro, era uma coisa que eu não tinha na minha vida como um caminho a se seguir, mas, como eu disse, por várias conjunturas, sou um pré-candidato e talvez serei candidato. Eu vou pôr inclusão social e bater muito na reforma política, cara. Tem que mudar a maneira de se fazer política nesse país. Não tem cabimento a maneira que se faz política hoje. O que está errado na forma que se faz política hoje? Não sei se está errado, né? Eu também não tenho o dom de saber tudo, mas eu acho que não pode ter reeleição. Eu sou contra a reeleição em qualquer órgão. No Corinthians eu saí com 98% e não fui reeleito, não quis reeleição. Então eu acho que para presidente, para governador, para prefeito e até senador e deputado tem que se achar uma maneira de prorrogar o mandato e não ter reeleição. Temos Como que fazer... assim? Explica. Para todos os cargos, deputado, senador, governador, prefeito, vereador, tudo? 6 anos e troca. Sem reeleição, inclusive no legislativo. Quem for bom, depois no outro mandato volta. Ou se eu sou um vereador muito bom, me candidate a deputado. Se eu sou um deputado muito bom, vou a senador. Se eu sou um senador muito bom, vou a presidente. Então, você pode se reeleger não para o mesmo cargo. Eu acho que isso daria uma oxigenada muito grande
no brasileiro, e até porque muitos brasileiros que não têm chance hoje teriam chance de entrar, para ver se tudo que falam que é errado, eles vêm lá para ver se é errado mesmo. Tem que ter voto distrital, tem que ser uma coisa mais, uma ampla reforma política, não só não ter reeleição, não só ser tudo junto. Tem que vir, a parte partido não pode ter 32, 33 partidos. Quanto vai custar a sua campanha para deputado federal? Eu não fiz a conta ainda, mas eu acredito que uns 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Nossa, e quem vai bancar isso? Minha família e eu. O senhor vai aceitar doações de pessoas individuais ou de empresas legalmente para a sua De campanha? individuais pode ser que sim, empresa tem que sentar na mesa e discutir o porquê disso. Como assim? Porque do jeito que eu sou, a visibilidade que eu tenho, dependendo da empresa que eu receber, oficialmente, vão falar que era, já pensou se o Odebrecht me doa dinheiro? Ou eu também tinha um esquema com o estádio, o UOL, então ia se deliciar algumas pessoas aí. Então é difícil, a gente tem que rever todas essas coisas aí que eu falei. Eu quero entrar da maneira que eu sou e quero sair da maneira que eu sou. Como é que foi quando o ex-presidente Lula conversou com o senhor sobre essa possibilidade de ser candidato a deputado? Não, foi rápida. Como foi? Você sabe que ele é muito rápido nessas coisas, você conhece bem ele, pô. Não, ele falou que seria importante para mim, principalmente. Por quê? Porque comecei a ver, abriria meu horizonte muito maior, os problemas são muito diferentes, são um pouco fora só do problema futebol que eu vivia, vai amadurecer bastante e seria importante para São Paulo e para o Brasil. Então me convenceu e eu acho que vai ser uma experiência. Eu estava menos animado antigamente, mas estou mais animado. O que se diz é que o senhor seria uma das esperanças do Partido dos Trabalhadores para puxar votos, como se disse, um dos deputados que tenha bastante votos e ajude a legenda. Quantos votos o senhor espera ter? 170 mil para ganhar a eleição. Trabalho com essa hipótese. 170 mil votos, que é o quociente, mais ou menos, Para entrar. aqui. Para entrar. Falam 160. Isso. Então, 170, 200 mil votos para entrar. Eu não estou preocupado com os outros, não. Ele deu algum conselho para o senhor, o ex-presidente Lula, quando Para não sugeriu? mudar a maneira do que eu ser. Para continuar a ser o que eu sou. André, sobre o nome do estádio do Corinthians, que o Corinthians chama de Arena Corinthians. Os jornais brasileiros... Jornais não. A Folha de São Paulo, o UOL, que insiste em chamar de Itaquerão, mas é um deixa eu direito falar, deles. o jornal New York Times, nessa semana passada, agora, que é um jornal grande, o maior jornal dos Estados Unidos, fez uma reportagem com fotografia e chamou de Itaquerão. É porque o UOL e a Folha talvez devem ter muita audiência lá nos Estados Unidos e eles copiam. A presidente Dilma Rousseff, nesta terça-feira, 3 de junho, deu uma entrevista para a TV Bandeirantes, passou em rede nacional. Ela se refere ao estádio do Corinthians como Itaquerão. O que acontece? Eu fiquei sabendo agora, por você ter me falado, eu fiquei muito triste. Com certeza vou mandar uma carta oficial para o Palácio dizendo que isso é um absurdo. Não pode chamar, lá é Arena Corinthians, não é Itaquerão. Qual é o problema de, às vezes, porque nós vamos vender um bairro? nome, não é o bairro é Itaquera. Não, mas enfim. Então chama Arena Itaquera, você não viu eu reclamar. Estádio Itaquera, você não viu eu reclamar. Agora, o apelido não. Porque eu tenho que... Mas você acha porque que tem uma conotação pejorativa, não, Itaquerão? Não, tem mau interesse da imprensa, de uma parte da imprensa. Porque todo mundo sabe que hoje já vender o nome do estádio é uma grande fonte de renda para os clubes. Na Europa já está consolidado, nos Estados Unidos há muito mais tempo. Então nós vamos vender o nome do estádio como o Allianz Parque do Palmeiras foi vendido. E poucas pessoas, a imprensa fala. Mas o Corinthians vai insistir e daqui a alguns anos vão aprender e entender que isso é uma grande fonte de renda para os clubes de futebol ou para as arenas de show, para quem quer que seja. Então eu acho uma falta de respeito do UOL, da Folha de São Paulo e alguns órgãos de imprensa, que eu mandei carta para todos pedindo para se chamar Arena Corinthians. Muito triste, pô. É a mesma coisa falar, pô, o Benesse emprestou dinheiro para você, mas no UOL, na Folha, na Globo, em todo lugar, o Correio, o Banco do Brasil, a Caixa faz propaganda. É dinheiro público ou não é dinheiro público? Eu não entendo isso aí. Tem uma coisa assim, quando é para o clube é dinheiro público, quando é para a imprensa é dinheiro o quê? Não dá para entender direito. No caso aí, a presidente, você acha que ela foi Ela tomou uma gafe. Ela cometeu uma gafe? Uma gafe com o Corinthians. Lá é Arena Corinthians, o estádio do Corinthians. Vai mandar uma carta, é isso? Uma carta oficialmente e vou ligar para pessoas próximas delas para dizer. Ela deve ter sido pela força de expressão que sai da imprensa. Que ela cometeu esse equívoco. Agora... Para ser bonzinho. Ah, por quê? Porque sim, porque eu acho que todo mundo já sabe que lá é Arena Corinthians. A parte da imprensa que fala Itaquerão
Eu não estou preocupado se o povo fala. O povo fala aquilo que quiser, porque estamos numa democracia. Mas os órgãos de imprensa, que são profissionais e cobram profissionalismo, eles tinham que respeitar aquilo que o clube pediu. Porque realmente nós temos que vender o nome do estádio e fica mais difícil. No caso da presidente, você acha que faltou uma assessoria, alguma coisa? Foi mal informalmente, a assessoria dela falhou e falhou feio. Eu sei que a sua missão aí é negociar o nome do estádio. Estamos negociando, tem 3, 4 empresas. Mas elas são conhecidas, é possível dizer, ou ainda não se pode? Não posso dizer, porque desse tamanho de negócio, a empresa que não fechar, acho que perdeu, então fica um pouco delicado. Mas está cada dia mais adiantado. É uma coisa novidade no Brasil, como eu disse, aqui não tem o costume de chamar os nomes das arenas, mas como a globalização é forte e o Brasil copia coisas boas de fora, espero que copie essa. A tua expectativa é que quando possa ser fechado isso, e qual é a tua expectativa de receita dos naming rights do estádio? Em torno de 400 milhões por 20 anos. 400 milhões, 20 anos. Isso. Que seriam dólares ou reais? Reais, seriam uns 20 milhões por ano. Uhum. E já está atrasado 1 ano, 1 ano e meio. Não vamos ser aqui hipócritas e achar que, olha, nós estamos no time bom. Já era para estar fechado isso aí há mais de 1 ano. Mas acredito eu que no máximo aí mais alguns meses fecha. E a obrigação do clube e da arena é qual em relação à empresa que dá o nome? É colocar o nome e fazer mais o quê? É você colocar o nome e todo o encarte, tudo que tiver de divulgação da arena é a arena com o nome da empresa. Uhum. Então, os documentos... E a empresa tem algum direito em relação... Tem um camarote, tem a exploração, tem vários eventos que ela pode fazer dentro da arena, tem todo um projeto. É muito bem copiado do Arsenal e estamos levando mais ou menos seguindo o que o Arsenal fez. O que aconteceu na tua passagem pela Confederação Brasileira de Futebol quando você ocupou o cargo de diretor de seleções, não é isso? Por que foi uma passagem que, quando houve a troca de comando, você decidiu sair? O que aconteceu? Não, depois de 9 meses eu pedi demissão porque eles contrataram o Felipão sem eu saber e com o Mano trabalhando. O Felipão foi contratado em setembro, outubro foi contratado. Houve o quê? Uma quebra de relação de confiança? Isso. E eu posso ser tudo menos rei na Inglaterra para eles. Como é que foi a conversa, passado esse tempo, se você puder revelar, entre você, Marco Polo Del Nero e José Maria Marim, naquela fase da sua saída? Não, eu nem falei com eles, eu pus a carta de demissão. Não houve um telefonema? Nada, na sede da CBF, pus a carta minha de demissão e fui embora. Ninguém te ligou? Graças a Deus. Nunca mais? Não, eu falo com o Marim constantemente. E nunca toca no assunto? Não, nunca tocamos. Ele agiu corretamente nesse episódio? Eu não sei, era naquele momento. Não, eu falei, corretamente não, porque se eu achasse que não era momento de tirar o treinador, então na minha concepção não foi correto. Mas o Marim comigo não teve problema nenhum. O Marco Polo teve alguns problemas e ele fica lá e eu fico aqui. Não vou aqui revelar, mas ele fica lá bem longe e eu fico aqui. Marim não? Marim não, Marim foi um cara que, bem ou mal, sempre falou olhando para mim. Vem cá, durante um certo período, no ano passado, foi noticiado, e você deu a entender em entrevistas, que, enfim, articulava uma chapa de oposição para presidir a CBF. Passou o tempo, a chapa acabou não vingando. O que aconteceu? Não, porque o tipo de eleição na CBF é muito arcaico. Você tem que ter apoio público de 8 federações e 5 clubes. E as federações são aquelas tradicionais. Você precisa ter, só para recapitular para quem está vendo, candidato. precisa ter apoio de 8 federações, senão não pode lançar a chapa. Então... Quantas federações você chegou a conseguir? Não, eu não consegui nenhuma, porque eu não era candidato. Não, eu digo, mas a chapa, o grupo. Até 6 federações. Chegou até 6. Aí no dia que nós vamos decidir quem seria o candidato, que foi decidido pela maioria, que seria o novo eleito, nós abrimos mão para ele e ele começou a trabalhar e infelizmente não conseguiu viabilizar as 8 federações. Mas foi importante ter isso, foi um comecinho, talvez uma perninha aqui que se começou e vamos esperar as próximas aí o que acontece. Você desejaria... Primeiro porque eu nunca falei que era candidato. Eu falei que eu era oposição. Se tivesse um grupo de oposição, eu apoiaria e trabalharia como eu trabalhei. Não poderia ser você, claro. Não, poderia ser eu também. Eu trabalhei e fiz de tudo para ter um candidato na oposição, mas infelizmente não conseguimos. Você acha que... Agora vai demorar um pouco, né? 4 anos. Mas há uma possibilidade daqui 4 anos, depois da posse do Marco Polo? Estamos continuando articulando tudo aí para em 18 ter candidato. Para ter um candidato de um grupo oposto a esse que comanda a CBF. Ao que nós achamos que será um mal para o futebol.
sonha ainda em ser presidente da CBF algum Não, dia? eu nunca falei que eu seria Não, mas não, presidente. estou te perguntando. Não, não sonho. Não tenho Mas esse gostaria? sonho. Eu acho que eu seria muito mais importante para o futebol brasileiro na CBF do que o Marco Polo, mas agora não tenho nada, não tenho esse desejo. O desejo que eu tinha, o sonho que eu tinha era ser presidente do Corinthians, graças a Deus fui. Mas Agora, daqui- na CBF eu nunca tive sonho. Uhum. Mas se na sucessão de Marco Polo Del Nero pudesse ser candidato, apoiado por um grupo, seria. Se o grupo achar que seria o meu nome é o melhor, sem problema nenhum, mas eu estou trabalhando com os amigos, e na época nós já tentamos fazer um grupo mais forte ainda para fazer uma oposição e ter candidato em 18. A propósito da carga horária de jogadores de futebol, o Campeonato Brasileiro, os campeonatos de futebol que existem no Brasil, tem um calendário que é muito criticado. Na sua avaliação, em resumo, como deveria ser melhorado esse calendário? Não é simples responder isso aí não, mas o que eu entendo é que o jogador tem que ter 30 dias de férias e no mínimo 20 dias de pré-temporada. Que tem que ter uma janela em agosto para os clubes brasileiros fazerem excursões no exterior. Ou você diminui o campeonato com clubes. O brasileiro ou o regional? O brasileiro, o regional você tem que aumentar ou acabar. Aumentar ou acabar, como assim? Porque não dá para jogar 3 meses. Tem time no São Paulo que joga 3 meses e depois fica o resto do ano sem fazer nada. Entendi. Ou você prolonga o campeonato e os times da Série A, Série B entram nas finais, ou você acaba o campeonato. Ou você regionaliza o campeonato estaduais como se fosse nacional. Então seria Série A, B, C, D, E, F. Regionalizado e todo mundo subdivisão. Alguma coisa tem que ser feita, porque do jeito que está o campeonato regionais indo 1.000 pessoas assistir o jogo, é que já perdeu o prazer do evento para ir assistir. E quando você vai fazer um jogo que não tem público... Agora, isso daí depende basicamente de a CBF. CBF coordenar com as CBF. federações, né? Tudo é CBF. Entendi. O senhor enxerga na atual administração da CBF na futura? Impossível. Vai ficar igual. Ou pior. Ou pior? Pior porque, como? porque eu acho que o Marco Polo não seria o nome ideal. O que ele vai piorar? Não sei. Só de não exemplo? mudar nada já piorou.